Canal Projeto de Vida. Olá, professores, tudo bem? O tema de hoje é Espelho, espelho meu, como eu me vejo? O objetivo dessa aula é maximizar o conhecimento sobre si mesmo, valorar a si próprio através do olhar do outro. Materiais necessários: 2 folhas de papel ofício, lápis e borrachas para todos, data show com caixa de som, vídeo da campanha publicitária Dove Retrato Real da Beleza, link disponível na descrição, nome dos estudantes escritos em tirinhas de papel, fita adesiva, prancheta para desenho, sala com espaço livre para os estudantes circularem sem obstáculos. Atividade 1. Entregue para cada estudante uma folha de ofício para que eles possam desenvolver a atividade biografia. O aluno deve escrever a própria trajetória de vida, de acordo com o que se pede, sem se identificar e com letra de forma. A atividade, bem como o link necessário para o desenvolvimento dessa aula, se encontram na descrição do vídeo. Depois que todos terminarem de escrever, recolha as folhas e as redistribua aleatoriamente, de modo que cada estudante fique com uma biografia diferente da sua. Em seguida, peça que eles pontuem, ao final da folha de ofício, 3 recomendações ao dono da biografia que sejam condizentes com o que ele quer ser. Após o término dessa etapa, peça que alguns estudantes leiam em voz alta a biografia que recebeu e as recomendações que prescreveu para o colega. Oriente a turma para que, durante a leitura, o dono da biografia permaneça indiferente, não levante suspeitas, como se aquela biografia não fosse a sua. À medida que eles forem apresentando a biografia, pergunte em seguida se alguém sabe de quem é e a cada descoberta feita, peça que eles justifiquem suas respostas. Pergunte aos estudantes se, ao descobrir o dono da biografia, alguém percebeu semelhanças entre a história do colega e a própria história. Não se esqueça de devolver a biografia aos seus donos, pois, ao final, todos devem permanecer com os seus textos originais. Logo depois, peça aos estudantes que respondam à questão 2 da atividade 1. Logo após essa etapa, procure saber se as recomendações dadas pelos colegas foram pertinentes ou não. Peça a alguns estudantes que comentem suas respostas. Por último, peça a alguns estudantes que exponham as dificuldades e facilidades que encontraram ao elaborar as recomendações aos colegas. Antes de começar a atividade 2, pergunte se alguém sabe o que é um artista forense e explique lendo o texto, o que é forense. Depois da explicação, diga que a atividade de hoje vai reproduzir o retrato falado de alguns deles. Assim, peça à turma que se divida em duplas e entregue uma folha de ofício com uma prancheta a cada uma. Logo em seguida, solicite que sigam as seguintes orientações. Você participará da produção de um retrato falado. Escolha um colega e combine entre vocês quem será o artista forense e quem será o narrador. Entregue um pedaço de papel com o nome de um dos estudantes da turma para cada narrador do retrato falado. Esse pedaço de papel deve ser bem dobrado para que apenas o narrador saiba de quem se trata. Tenha cuidado para não entregar o próprio nome dos estudantes da dupla. Feito isso, peça aos narradores que abram cuidadosamente a tirinha de papel para ver qual será o colega a ser descrito para o artista forense. Oriente-os para que não passem para os artistas forenses descrições muito óbvias do colega a ser desenhado. Explique que eles devem descrever a face do colega para o artista forense, descrevendo inicialmente as características físicas. De acordo com as dicas para o artista forense, copiar na lousa as seguintes dicas. Primeiro passo: faça linhas básicas que definam o contorno do rosto e maxilar. Segundo passo: defina as sobrancelhas e o corte e tipo do cabelo. Terceiro passo: depois os lábios, o nariz, os olhos e as orelhas. Quarto passo: em seguida, caso seja, coloque barba, pintas, rugas, óculos, etc. Quinto passo: por último, faça perguntas precisas sobre a pessoa, como estatura, peso, cor e personalidade. Quando cada dupla conseguir finalizar seu desenho, peça a eles que o afixem em uma parede da sala. Nesse momento, todos devem circular entre os retratos, procurando se enxergar em algum deles. Peça aos estudantes os quais conseguiram se identificar nos desenhos que fiquem com o seu retrato. Os estudantes, que não conseguiram identificar seu retrato, deverão ser ajudados pelos narradores. Antes de abrir espaço para as colocações dos estudantes sobre esse primeiro momento da atividade, peça aos estudantes que respondam à questão 1 da atividade 2. Após,
Prepare a turma para assistir ao vídeo Retratos da Real Beleza, que retrata algo semelhante ao vivido pelos estudantes nesse momento. Antes de iniciar o vídeo para os estudantes, passe a seguinte informação sobre o mesmo. Trata-se de um retrato falado de 7 mulheres, feito por um artista forense que trabalha no FBI. O agente do FBI faz 2 retratos de cada mulher, o primeiro com a própria pessoa se descrevendo e o segundo com outra pessoa descrevendo a mesma mulher. Inicie o vídeo e depois peça para os estudantes responderem a questão 2 da atividade 2. Caso seja necessário, explique que a percepção que temos sobre nós mesmos, muitas vezes, pode ser totalmente diferente daquela que os outros têm de nós. Fale que isso está relacionado à nossa autoestima e às dificuldades de aceitação. Diga que em caso de dúvidas sobre quem somos e o que queremos ser, é sempre bom contar com mais de uma visão ou o apoio de alguém conhecido. Finalize o encontro dizendo que há mais pontos positivos em nós mesmos do que pensamos existir, sendo normal ter certas inseguranças, mas que nunca podemos fazer disso algo que nos impeça de ser feliz. Assim como não devemos mascarar quem somos, por medo daquilo que as outras pessoas vão pensar sobre nós. Como avaliar essa aula? Observe se os estudantes foram sinceros na escrita da própria biografia e das recomendações que fizeram aos colegas. Avalie se os estudantes receberam positivamente as recomendações dadas pelos colegas. É importante que eles se enxerguem a partir das colocações que foram feitas, o que são. Caso contrário, atente para aqueles estudantes que elaboraram uma biografia a partir daquilo que eles ainda não são, mas que gostariam de ser. Nesse caso, você precisará ajudá-los a perceber essa diferenciação. Esteja atento caso algum estudante tenha feito uma autobiografia com pontos negativos sobre si ou depreciativos. Nesse caso, você precisará ajudá-los a se enxergarem melhor. Avalie se os estudantes se percebem como são, e como está a autoestima de cada um. Canal Projeto de Vida.